Curve agora a sua cabeça, volta agora para o seu espírito, aquieta a sua alma. Pai, em nome de Jesus, eu oro, abençoando cada um dos irmãos que estão aqui presentes. Que o Senhor possa ministrar no coração deles, de maneira poderosa, que eles sejam edificados, enriquecidos, abençoados com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? E eu quero agora, irmãos, continuar falando a respeito do nosso Senhor. Mas antes, não sei se você sabe, Cristo veio para revelar o nome de Deus no Novo Testamento. Qual o nome foi esse? Pai. Então, cadê o Marcos? Está aqui o Marcos? Vou precisar do Marcos, tecladista. Na hora que ele chegar aí, vocês pedem para ele me ajudar aqui. O nome que foi revelado no Novo Testamento a respeito de Deus foi Pai. Tanto é que Jesus, ele ensinou os discípulos a orarem a Deus. E os discípulos perguntaram, Senhor, como é que nós devemos orar? E ele ensina como? Pai nosso, que está nos céus. Então, hoje é o dia que nós comemoramos o Dia dos Pais. E Deus fez questão, amados, preste muita atenção. Ele poderia se manifestar para nós apenas como Deus, como um ser superior, uma autoridade suprema, apenas como o Senhor, mas não, Ele quis ter um relacionamento conosco de Pai. Fala assim, graças a Deus. Então, nós temos um Pai no céu, um Pai no céu que nos ama, e preste muita atenção, talvez você, quantos pais nós temos aqui hoje? Levanta a sua mão, aleluia, hoje é o seu dia. Essa imagem, preste muita atenção, queridos, essa imagem na qual você, pai, tem aqui na terra, você é representante de Deus. Você representa o Senhor. Querendo ou não, alguns filhos aqui, ou você também que é pai, com certeza, se engloba nessa questão. Alguns aqui tiveram pais que não foram bons, pais que não conheciam o Senhor, e querendo ou não, isso mexeu com essa imagem de paternidade dentro de você. Talvez quando você pensa em pais, você lembra só da sua mãe, porque ela sim foi uma mulher equilibrada, bondosa, amorosa. Talvez você nem conhece o seu pai, talvez você nunca ouviu ele uma vez, ele sumiu. E com certeza o diabo quer usar dessa situação para macular a imagem de Deus para nós, de Deus como pai. Porque um filho que não conseguiu ter um pai adequado, qual que é a imagem que ele tem de Deus? Quando fala que Deus é pai, ele não tem uma boa imagem. Mas, graças a Deus, o Espírito Santo está aqui para mudar essa história. Amém? Quero falar isso para os filhos, então. Talvez você está aqui e fala, mas eu queria ter tido tanto um pai, que andasse de acordo com a palavra. Amém. Eu sei que é lícito, mas saiba que Deus está aqui para ajustar tudo. Agora você que é pai, eu preciso falar algo para você. Uma das coisas que o diabo mais quer fazer com o pai, sabe o quê? Além de fazer com que ele não ame a família, a esposa, os filhos, ele quer trazer culpa e condenação sobre os pais. Porque a partir do momento que o pai olha para si e vê as suas falhas, e se sente culpado, condenado, acusado, mais ele se afasta de Deus, mais ele se afasta do papel no qual ele deve estar à frente, porque quando você se sente culpado e condenado, você se afasta, você não toma posição. Eu quero orar pelos pais agora. Vamos ficar de pé, os pais? Somente os pais. Eu quero declarar que toda culpa, toda condenação, toda acusação saia da sua vida. Amém? Olha aqui para mim, queridos pais. Com certeza você quer acertar. Amém?
Amém, pais? Com certeza você quer acertar. Mas em algum momento você erra o alvo. Você excede na força, no trato, lhe falta sabedoria, e isso é comum a todos. Mas o que você pode fazer? Fala: Deus, o Senhor é o meu pai, me ajuda a ser pai como o Senhor é. E você sabe qual que é a imagem correta de Deus? Que Ele é um pai amoroso. O amor encobre multidões de pecados e falhas. O que eu quero recomendar a você? Ore a Deus, fala: Deus, me ensina a manifestar o amor para os meus filhos. Porque você pode até falhar, mas quando ele vê que ele tem certeza que você o ama, esse amor vai cobrir as suas falhas. Amém? Vocês estão comigo, pais? Coloca a mão assim como se estivesse recebendo. Pai, eu oro em nome de cada um deles, desses homens de Deus. Eu oro, ó Deus, para que o Senhor possa remover toda culpa, toda condenação, toda acusação, toda seta do inimigo que vem para abater o ânimo deles. Mas eu oro abençoando cada um deles, para que eles possam saber que o Senhor deu o Espírito Santo a eles, para auxiliá-los nessa missão de serem pais. E eu declaro em nome do Senhor Jesus, que eles irão manifestar a principal característica do Senhor, porque o Senhor é amor, e eles irão derramar de amor, de graça e de bondade para os seus filhos. Ó Deus, dê a eles sabedoria do alto, para que eles possam lidar com todas as situações. Dê a eles a provisão necessária, para que eles possam dar o melhor para os seus filhos. Dê a eles, ó Deus, Pai, luz e revelação da palavra, para que eles possam ministrar o Evangelho de Deus a cada um dos seus filhos. Dê a eles, ó Deus, graça e favor, de uma maneira recalcada, sacudida e transbordante. Eu abençoo cada um desses pais, e declaro, ó Deus, que eles irão manifestar a vida de Deus sobre a sua casa, sobre os seus filhos, em nome do Senhor Jesus. E todos digam amém. Aleluia. Dá uma salva de palmas. Aleluia. Amém. Se tem um pai aí do seu lado, abençoa ele. Fala: você é abençoado, favorecido, amado. Aleluia. Glória a Deus. Dito isso, vamos agora para a ministração da palavra. Amém. Vamos fazer silêncio, irmãos? Aleluia. Me dá a sua atenção agora. Cesse toda a movimentação, toda a conversa. Nós estamos falando, já tem 2 cultos, nós estamos falando da pessoa do Senhor Jesus. Amém? Das características dele. Nós vemos que no Velho Testamento, tem algumas características que são ditas ali no livro de Cantares, no qual nós falamos, mostrando Cristo, os aspectos do nosso Senhor ali em Cantares, em Cântico dos Cânticos. Agora nós iremos falar do Cristo glorificado. Amém? Nós iremos falar, do Senhor Jesus visto pelo apóstolo João, lá em Apocalipse. Está falando dele glorificado. Então, é muito importante você compreender algo. Sabe essas imagens que tem de Jesus? Esses quadros que nós vemos, Da Vinci pintou a imagem do Senhor, Alguns fizeram aquela imagem devido à imagem, as marcas que ficaram ali, no lençol que diz a Igreja Católica ter lá, no Vaticano. E com base nisso eles fizeram. Tem até agora o The Chosen. Geralmente todos aqueles que fazem o papel de Jesus têm aquela barba, cabelo comprido, mais claro. Olha, pode até ser que ele seja assim, a imagem dele quando ele estava aqui na terra. Mas bem provável que não. Bem provável que ele é um pouco mais moreno, um nariz um pouco mais largo. Amém? Mas nos evangelhos não fala a respeito da figura humana de Jesus. Em Isaías fala que ele não tinha formosura, mas no evangelho não cita a beleza. E olha que a Bíblia cita a respeito de beleza. Falou a respeito da beleza de Davi, de Saul, de Absalão.
Mas ali não cita, porque não era o mais importante. No Evangelho mostra como ele viveu, como ele lidava, no seu ministério com a humanidade. Mas olha só, lá em Apocalipse capítulo 1, verso 2, diz assim, preste muita atenção, sempre quando você for ler as Escrituras, logo no início do livro, fala de qual assunto ele vai tratar. Lá em Gênesis, já fala, Gênesis fala do início, e no início, no primeiro dia, já está falando então da criação, do início de todas as coisas. Mas, aqui em Apocalipse fala, revelação de Jesus Cristo, Apocalipse verso 1, capítulo 1, verso 1, a revelação de Jesus Cristo. Então aqui muitas vezes a gente fica achando que é só apenas um livro profético, um livro que fala da vinda do Senhor, fala, sim, com certeza, mas ele quer revelar quem é o Senhor Jesus que há de voltar, porque Apocalipse fala da volta do Senhor, sim ou não? Mas como em qual aspecto? Vocês estão lembrados que os judeus não reconheceram Jesus? Boa parte dos religiosos não reconheceram Jesus quando veio, porque achavam que ele viria montado num cavalo branco, e ali ele viria para remover todo o império romano. E aí Jesus veio montado num jumentinho simples, veio para servir, e eles não reconheceram ele. Aí depois alguns reconheceram por meio das Escrituras, das palavras proféticas. Mas agora por que o Evangelho de João deixa no final? Para que nós possamos saber, porque um dia ele virá, e você precisa entender como ele vai estar, porque alguns vão se espantar, vão esperar aquele Jesus. Não, aquele Jesus já veio. A graça, nós estamos ainda no ano da graça do Senhor, mas um dia ele voltará com juízo, e ele voltará para ajustar as contas. Mas com certeza, aqueles que são filhos irão reconhecê-lo, e ele virá com os olhos como chama de fogo, mas nós somos labaredas de fogo. Então nós iremos nos alegrar. Imagina só, nós cremos no arrebatamento. Alguns aqui, ou todos, em nome de Jesus, serão arrebatados, mas aqueles que ficarem também se tornarão vencedores, com certeza, e serão guardados na grande tribulação pelo Senhor. E aí quando o Senhor vir, eles vão se alegrar. Mas imagina, o ímpio não vai reconhecer. O ímpio vai olhar e vai falar assim, não, vai levantar as armas para ele, para se opor ao nosso Senhor. Então nós iremos descrever aqui a respeito do Senhor Jesus. Quantos querem aprender a respeito do nosso Senhor? Sigamos adiante, nós vamos ler aqui as Escrituras e comentar. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. E aqui nós vamos ver o que João viu. Bem-aventurados, felizes, aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas. Fala assim, eu sou bem-aventurado, eu sou feliz, porque eu estou lendo as Escrituras e o que há de acontecer. Então o livro de Apocalipse é um livro que você deve ler, amém? O pastor Luiz tem um estudo que fala sobre Apocalipse, e ele tira realmente Apocalipse sem mistério. Recomendo que você compre esse livro e leia, porque é o livro que está falando da volta do Senhor. Você tem que ser achado como aqueles que estão esperando e já conhecem o Senhor, amém? Mas sigamos adiante. E guardam as coisas dela escritas, pois o tempo está próximo. Se João há 2000 anos atrás falou que estava próximo, imagina agora. Está às portas. A porta já está abrindo. Então se 2000 anos atrás, diz as Escrituras que no terceiro dia ele ressuscitou, em 2030 vai começar o terceiro milênio, após a morte de Cristo, o nascimento dele, né, e a morte dele, porque um dia para Deus é como 1000 anos, amém?
A partir do ano 0, começou o ano, 1000 anos, um dia. Quando foi 1001, depois de Cristo, começou o segundo. Quando for 2030, começa o terceiro. No terceiro dia, ele ressuscitou bem de manhã. Fala assim, graças a Deus. Ele está às portas. Amém? Mas olha só. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. O livro de Apocalipse, então, ele fala também, está sendo direcionado a 7 igrejas que se encontram na Ásia. Essas 7 igrejas apontam para as igrejas da época da atualidade. Eram 7 igrejas que haviam ali, né? Que era a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia, de Laodiceia. São 7 tipos de igreja. De acordo com os historiadores, 3 delas já passaram, né? E ainda temos mais 4 que estão acontecendo nos dias atuais. Mas eram tipos de igrejas que aconteciam, né? Estilos de igreja, de liderança e de vida que fluía nas igrejas. Então ele escreve às igrejas como o quê? Como advertência. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, ou seja, do eterno. Da parte dos 7 Espíritos de Deus. Pastor, Deus tem 7 Espíritos? Não, quando fala dos 7 Espíritos, está falando da totalidade, né? Do Espírito de Deus na plenitude. Assim como as 7 igrejas, não eram só 7 igrejas que tinham naquela época, porque cada cidade havia uma igreja local. Está falando da totalidade das igrejas, que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, o fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra. O Senhor Jesus, ele era o unigênito, o único Filho de Deus. Mas depois que ele morreu, e deixou o Espírito dele, ele se tornou o primeiro, o primogênito de muitos outros, e nós somos esses muitos outros. Fala assim, graças a Deus. Nós somos irmãos de Jesus, por isso que você fala, esse irmão aí de irmão, que ele é o seu irmão, ele é o nosso irmão mais velho. Vira para ele e fala assim, você é meu irmão, mas nós temos um irmão mais velho, que é o Senhor Jesus. Soberano dos reis da terra. Em parte nós somos reis, e sacerdotes, mas ele também governa tudo e todos. Sigamos adiante, ainda não é a parte, eu vou me deter no versículo 13 em diante, mas eu quero ler com você toda, até o versículo 13, do capítulo 1. Aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Fala assim, eu sou amado de Deus, e pelo sangue eu sou liberto, e nos constituiu reino e sacerdotes. A palavra certa aqui seria rei, nos constituiu como rei e sacerdotes. Ele é esse rei e ele é o sumo sacerdote. Ele é o rei dos reis e ele é o sumo sacerdote. Nós somos reis e sacerdotes, ou seja, nós somos da linhagem dele, imagem e semelhança. Ele é o primogênito de muitos irmãos, reis e sacerdotes. E olha só, nos constituiu reino e sacerdotes, olha só, para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, amém. E eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra lamentarão sobre ele, certamente. Amém, eu sou o alfa, o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus. E aqui quando fala é em Jesus e não em Cristo, porque em Cristo está falando da divindade, Cristo é ungido. Agora quando fala em Jesus, está falando do homem Jesus, nós somos incluídos nele. Fala assim, amém. Achei na ilha chamada Pátimos, João estava preso lá em Pátimos, nessa ilha, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, ele foi perseguido. Achei meu espírito no dia do Senhor. Dia do Senhor aqui não é com o D maiúsculo, dia do Senhor está falando de domingo. Na velha aliança ele aparecia,
O dia do Senhor era o sábado, na nova aliança é o domingo. Por isso que nós nos reunimos no domingo. E eu vi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vê, escreves em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Voltei-me para ver quem fala comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Aleluia. E agora vamos lá, na descrição do Senhor. Apocalipse 1:13. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talhares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Agora, quando diz aqui, fala e no meio, Jesus, ele está no meio. Candeeiros fala da igreja. Olha só, coloca aí, porque o próprio livro de Apocalipse, ele fala, né, de algumas figuras. Coloca aí, Apocalipse 1:20, para você entender o que é candeeiro. Candeeiro é aquele castiçal, candelabro, que tem 7 hastes, que coloca ali 7 velas. Olha só, 1:20, Apocalipse 1:20. Quando ao mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Anjos aqui aponta para os pastores e líderes das igrejas. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Fala assim: candeeiro é igual a candelabro, que é igual à igreja. Agora volta lá para o verso 1:13. Quando diz aqui então, e no meio dos candeeiros, no meio dos candelabros, o Senhor está. Sabe onde que o Senhor está? No meio da igreja. Eu vou falar de novo. O Senhor está no meio da igreja. A imagem na qual ele viu, e olha só como Deus quer se revelar. Ele colocou a imagem para João aonde? Andando no meio da igreja. E hoje a igreja é tão combatida, a igreja é tão criticada. Eu sou de Deus, mas eu não me envolvo com a igreja. Só tem pastores interesseiros. Olha, realmente deve ter pastores com muitas falhas, inclusive esse que vos fala, como qualquer outra profissão. Eu fui no dentista, não gostei dele. Então você nunca mais vai? A igreja é onde o Senhor decidiu estar. Ele se apresenta para João no meio da igreja. Essa reunião aqui é a reunião mais importante da sua semana. Sabia disso? É a reunião no qual nós sentamos para alimentar de Deus. E Ele passa aqui no meio. Ele está dentro de você? Sim, mas Ele anda aqui, sarando, curando, transformando, tocando, ungindo, limpando, sarando, renovando a fé. Então Ele quis aparecer sim. Ele não falou: vou aparecer no alto dos montes. Não, Ele está falando: eu apareci no meio da igreja. Jesus é aquele que se põe no meio. Está lembrado quando os discípulos estavam com medo, trancado num quarto? Jesus apareceu no meio, se pôs no meio, porque eles estavam com medo. Jesus foi crucificado aonde? No meio de 2 ladrões. Sempre Ele se coloca no meio. Ele se faz participante da sua vida. Fala graças a Deus. Fala assim: eu não estou só, Ele está comigo no meio da igreja. Aleluia. E aí diz: um semelhante a filho de homem, e que faz questão de falar que Ele aparece como um semelhante a filho de homem. Aleluia. Irmãos, mas antes eu preciso falar algo para vocês. Para que serve o candeeiro, o candelabro? Aquele castiçal que tem 7 lâmpadas. Serve para iluminar. O Senhor decidiu usar a igreja para iluminar esse mundo. O castiçal aponta para Deus, a lâmpada aponta para o Senhor, a luz aponta para o Espírito, mas o candelabro também aponta para a igreja.
Nós somos a luz do mundo. Fala para o irmão, fala assim: meu irmão, você está aqui para iluminar. Essa semana você vai iluminar, lá no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua casa, na sua célula. Aleluia. Mas sigamos adiante. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. Irmãos, quando Jesus estava entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo, Jesus não estava na forma de homem. De outra forma, Deus é um só, mas Ele se manifesta na forma de três. Quando é que Ele tomou a forma de homem? Há 2000 anos atrás. Ele entrou dentro do útero de uma mulher e se tornou criatura. Ei, Ele morreu e ressuscitou e apareceu para os discípulos na forma de quem? De homem. Há um homem no céu. João viu quem? Um homem. Imagina só, os anjos, quando viu Jesus, depois de morrer e ressuscitar no terceiro dia, e subir aos céus, um homem subiu no céu, e assentou à destra de Deus. Tem um homem no céu. Fala assim: graças a Deus. Ele não vai deixar de ter essa forma. Nós iremos vê-lo como homem, porque assim Ele voltará, e Ele virá montado no seu cavalo branco. Aleluia. E olha só, o Senhor Jesus, Ele é plenamente Deus e plenamente homem. Tem uma visão equivocada no meio da igreja, que diz que Ele, não está na forma de homem, que Ele veio em espírito. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Era necessário Ele vir na forma de homem, para se identificar conosco. Amém? Mas era necessário Ele vir na forma de homem, porque Ele deveria derramar o sangue. Porque se Ele não é homem, Ele era só um espírito, que alguns creem nisso, nessa heresia. Então o sangue não foi derramado. Se o sangue não foi derramado, não houve remissão dos pecados. Se não há remissão dos pecados, nós estamos indo para o inferno. Então Jesus Cristo veio em carne e sangue. Fala assim: Jesus Cristo veio em carne e sangue, e derramou o seu sangue para me salvar. Aleluia. Só que depois Ele foi glorificado, e Ele subiu, e agora nós temos ali à destra de Deus Pai um advogado que intercede por nós. Jesus passou por tudo que você passou, pelas suas dores. Ele foi traído. Tudo bem que Jesus não foi tentado, Ele foi testado. Tentado, não poderia ser tentado porque Ele é Deus. Em momento nenhum Ele ficou tentado como você é tentado. Mas Ele foi perseguido, Ele foi traído, Ele foi cuspido, Ele foi maltratado, Ele teve fome. Ele passou por tudo para se identificar conosco. E hoje há no céu um advogado. Fala assim: eu tenho um advogado no céu. Aleluia. Que advoga em nosso favor. Graças a Deus, nós temos alguém ali, que Ele é essa ponte, que pegou na mão de Deus e pegou na nossa mão. E que Ele advoga. Sabe o que o Senhor está à destra de Deus? Falando o quê? Pai, não imputa sobre eles esse pecado. O sangue está aqui. Jesus levou o sangue até no céu, no tabernáculo celestial, onde a ira de Deus foi aplacada completamente. E quando Ele fala para o Pai, Ele fala: eles estão perdoados, porque os cravos, a marca na mão dele está lá no céu. O sangue foi derramado por mim e por você. Fala assim: graças a Deus. Mas olha só, então no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares. Vestes talares significa vestes sacerdotais. Ele é o sumo sacerdote. Quem que é o sacerdote? É aquele que intercede em favor do povo para com Deus. O sumo sacerdote, ele tinha um serviço ali no tabernáculo. Jesus veio para servir a nós. Fala assim: Jesus veio para nos servir.
Tanto é que em um determinado momento ele colocou roupas de servo e foi lavar os pés dos discípulos. E João falou: não faça isso. Ele falou: se você não deixar eu te servir, você não tem parte comigo. Porque ele veio para servir. O sumo sacerdote servia a nação de Israel, sacrificando, escolhendo o novilho, o cordeiro, imolava ele, cortava ele, colocava lá na bacia de bronze, e era queimado, ali tinha um fogo que queimava o sacrifício, para aplacar a ira de Deus, e durante um ano o povo de Israel tinha um perdão. Nosso Senhor Jesus, Ele é o sumo sacerdote, que fez todo o serviço, mas ao mesmo tempo também Ele é o sacrifício, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é tudo, Ele é tudo, Ele é tudo que nós precisamos. Ele é o sumo sacerdote, mas Ele é o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Fala assim: graças a Deus. E olha só, então com vestes talares, e cingindo, irmãos, só algo aqui. Você tem noção que Jesus intercede por você? Olha, eu intercedo por você, mas Ele intercede por você de dia e de noite. Fala assim: eu tenho um intercessor no céu. É aquele que fala bem de você para o Pai. Você tem noção disso? Muitos aqui estão querendo: eu queria tanto encontrar alguém que fala bem de mim para o governador, para me arrumar um emprego. Eu quero tanto que alguém fala bem de mim para o meu patrão, para eu ser promovido. Pois é, você tem alguém que fala bem de você, de dia, de tarde, de noite, que é o seu sumo sacerdote, que está à destra de Deus Pai. Então, vestidos com vestes talares, cingido, vestido, na altura do peito, com uma cinta de ouro. Esse cingido, aponta para esse vestido como servo, mas também fala de firmeza. E quando fala a altura do peito, está falando de amor, ou seja, Ele, esse servo que te serve com amor e com firmeza. Fala assim: graças a Deus. O ouro aponta para a natureza de Deus. Ele intercede por nós da maneira perfeita. Essa cinta de ouro, significa cingir, significa fortalecer para o trabalho. O peito aponta para o amor e o cuidado. O Senhor, portanto, com amor e cuidado e firmeza, nos apacenta como nosso sacerdote. No verso 14: a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva, lã como neve, os olhos como chama de fogo. Quando fala aqui da cabeça, nós lemos aqui, lá em Cantares, que os cabelos do Senhor, do noivo, era como penas do corvo, preto, porque lá fala do vigor da vida. Mas aqui, já em Apocalipse, muito depois, fala dos cabelos brancos. Olha, eu não tenho, eu ainda tenho alguns cabelos, mas cabelo branco eu quase não tenho. Cabelo branco fala de idade. Cabelo branco está falando aqui do Deus eterno, daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir. Um Deus eterno. Então olha só, tem até um filme da Marvel, dos Eternos, tadinho, sabe nada, esse querendo imitar as coisas de Deus, O Senhor é o eterno. O Senhor é o eterno. Satanás, ele é criatura de Deus. O Senhor é eterno, e Ele se colocou dentro de nós, e nós estamos em Cristo, nós estamos naquele que é eterno. Fala assim: eu sou filho amado, e viverei eternamente com o meu Senhor. Então aqui quando fala de alvo, como a neve, está falando dessa eternidade. Seus olhos como chamas de fogo. Pastor, como que é isso? Em Cantares fala que os olhos é como as da pomba, um olhar singelo, doce. Agora aqui está falando que é um olhar com chama de fogo. É um olhar que vê tudo. É um olhar de juízo para aqueles que não são. Mas para aqueles que são, fiquem em paz. Porque fogo com fogo aumenta.
Para os filhos, não há o que temer. Por que você não precisa temer? Porque os seus pecados foram perdoados. Você pode chegar com ousadia diante do Senhor. Você já viu quando uma pessoa, quando você conversa com a pessoa e aquela pessoa não tem coragem de olhar no seu olho? Bem provável que ela falou mal de você, bem provável. Não estou falando que todos são assim não, mas bem provável que ela falou muito mal de você. Tem uns que nem conseguem chegar perto, porque fica acanhado. Mas nós podemos olhar no olho do Senhor, sabe por quê? Porque Ele tem pensamentos bons a nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Então você vai olhar para Ele, é fogo com fogo. Você vai ver o amor dele, a ternura. Mas para aqueles que o rejeitaram e o rejeitam, isso sim vai ser um olhar que vai trazer muito medo, porque não vão reconhecer. Mas olha aqui para mim, há um Deus que virou homem no céu, e hoje há um Deus que está em nós como homem na terra, e um dia nosso olhar irá se encontrar com dele. Aleluia. E olha só, então o fogo é que ele vê todas as coisas. Aí você fala, pastor, mas ele vai ver todas as coisas. Vai, sim, vai. Mas todas as coisas estão cobertas pelo sangue dele. Então quando ele vê o quê? O sangue. Fala assim, graças a Deus. Olha aqui para mim. Quando Deus olha para você, Ele te vê branco, alvo como a neve, porque o sangue te purifica, o sangue te cobre os seus pecados. A única coisa que nós iremos apresentar diante dele um dia serão as nossas obras. Ei, aqui comigo, tem algo que será apresentado. Ei, irmãos, eu preciso te falar toda a verdade. Você, ele te vê branco, está resolvido. Mas o que nós iremos apresentar diante dele um dia, sabe o que é? A obra. A obra não. A obra, ela vai passar pelo fogo. E se foi feito na dependência dele, na força dele e para ele, ela não vai se queimar. Coloca aí 1 Coríntios capítulo 13. Isso aí não está na revista não. Isso aí é bônus. Aqui da videira do recanto. Vamos lá, abre aí. 1 Coríntios capítulo 3. Verso 10. 1 Coríntios 3, 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Esse é o apóstolo Paulo falando para a igreja de Coríntios. Olha, cada um veja como edifica. Amados, Deus te deu talento, Deus te deu dons, Deus te deu tempo, Deus te deu vida, Deus te deu recurso, Deus te deu inteligência, Deus te deu sabedoria, Deus te deu recurso do céu, Deus te deu uma boca para falar, um ouvido para ouvir, olhos para ver, Deus te deu vida para viver. E aí ele fala, porém cada um veja como edifica. Verso 11. Vamos? Porque ninguém pode lançar outro fundamento do qual aquele que foi posto, que é Jesus Cristo. Tudo que nós edificamos é sobre Jesus. Sigamos adiante. Contudo que se alguém edificar sobre o fundamento, é ouro, prata e pedras preciosas. Ouro aponta para a natureza de Deus, prata aponta para a redenção, né? Pedras apontam para o Espírito. Cada um aqui tem o seu valor. E pedras preciosas, ou madeiro, feno e palha. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. O grande dia, quando nós iremos um dia ser apresentado diante do tribunal de Cristo, não para julgamento da nossa pessoa, mas para julgamento das nossas obras. Quem é filho sempre será filho e não será condenado. Porque se um homem não é capaz de lançar um raio na testa de um filho, quanto mais o nosso Deus. Filho é filho, comporta mal, mas é filho. Não faz o que nós orientamos, mas é filho, e nós amamos. Assim é Deus. Então, não vai ser questionado
a sua pessoa, mas a sua obra e a minha obra vai ser. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, o qual seja boa, seja a obra de cada um próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém, que sobre o fundamento edificou, esse receberá recompensa. Há uma recompensa para o que nós edificamos. Entenda, o que você faz na vida da igreja, será recompensado. Quando você faz na dependência de Deus, faz para o Senhor, vai ter recompensa. Receberá o que? Galardão, recompensa. Ele dá paga àquele que trabalhou. Mas sigamos adiante. Se a obra de alguém se queimar, porque alguns associam isso como perda de salvação. Não está falando de salvação, tanto é que aqui fala, sofrerá ele dano, mas ele mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Deixa eu falar algo para vocês. A obra sua vai ser colocada em questão. Há uma obra que cada um tem que fazer. Não é só eu que sou pastor, você, cada um de nós temos que fazer. A obra sim, ela passará pelo fogo, mas você não. Fala assim, graças a Deus. Está aqui falando. Mas esse mesmo será salvo. Quem é filho será salvo. Porque você é fogo. Fique em paz com relação à sua salvação. O que deve ter no seu coração? Uma urgência em fazer a obra de Deus. Por isso que eu fico aqui. Vamos fazer o cursão, vamos fazer o CTL, para você liderar uma célula, para você ser um anfitrião, para você batizar pessoas, para você ver gente nascendo de novo, para você pregar o evangelho, para você fazer discípulos. E portanto, pregar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco até a consumação do século. Há uma recompensa. Eu não posso deixar de falar disso para você. Você está salvo, está resolvido. Você que é nascido de novo, creu com o seu coração, confessou com sua boca, você já está resolvido. Mas o que você está fazendo, um dia vai ser colocado diante de Deus. E eu quero que quando você apresentar diante de Deus, tudo o que você viveu possa ser contado. Você sabe o que é o choro e ranger de dente? É quando nós apresentamos diante de Deus e Deus fala, vai queimar tudo, filho. Que isso não procede de mim, foi feito na força do seu braço, para o seu ego, para as suas vantagens. Filho, por que você enterrou o talento? Por que você não multiplicou o talento, filho? Te dei dons, te dei o Espírito Santo, te dei unção, te dei vida. Deus quer fazer da sua vida uma vida sobrenatural, maravilhosa, extraordinária, digna de ser contada. Assim como foi a vida dos grandes homens de Deus, apóstolos, uma história digna de ser contada. Nós estamos falando da história do evangelho, do apóstolo João, uma história que vale a pena. É o que Deus quer fazer com você. Fala para o seu irmão, fala assim, meu irmão, Deus tem uma obra maravilhosa para fazer através de você. Apesar de você, Deus vai fazer grandes coisas. Crê somente. Aleluia, aleluia, aleluia. Ó, amados, enche o seu coração. Vou te falar uma coisa. A dor nossa, quando chegar no céu, vai falar assim, Deus, era para eu ter vivido isso tudo. Eu falo, não, mas era para ter vivido desse jeito. Eu falo, desse jeito. Não, mas era para ter vivido assim, nesse nível. Eu falo, nesse nível. Aí que você entendeu? Você continua sendo filho. Passado o milênio, você vai estar junto com Ele pela eternidade, na Nova Jerusalém. Só que Ele quer reinar aqui na terra junto com você. Deixa eu falar algo para vocês. Esse tempo nosso aqui na igreja é oportunidade para ser treinado. Porque um dia Ele vai vir e Ele vai reinar com aqueles que são maduros. Vocês teriam coragem de colocar para prefeito um garoto de 5 anos? Vocês teriam coragem de colocar para prefeito um homem que não fez nada na vida? Nada, nada, nada. Só ficou em casa, comendo a comida da mamãe, e acordando, e dormindo, e jogando videogame. Vocês teriam coragem de colocar? Deixa eu te falar uma coisa. O tempo da igreja,
a oportunidade que nós te damos para liderar uma célula, a oportunidade que eu te dou para abrir uma casa, porque a igreja primitiva começou em casas, a oportunidade que nós te damos é para você treinar para quando Ele voltar e reinar com Ele. Fala para o meu irmão, fala assim: eu estou olhando para alguém que vai reinar, eu estou olhando para alguém que vai desfrutar de todos os bens e bênçãos de Deus nessa vida edificando a igreja. Fica de pé agora que nós vamos encerrar. A equipe de louvor pode subir, mas não saia. Vou falar os últimos 2 versículos. Vem aqui, presta atenção. Vamos fazer silêncio. Os pés, Apocalipse 1,15. Os pés, perdão, vamos lá, 1,15, isso mesmo. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Amados, o bronze aponta para juízo, tanto é que no tabernáculo, o altar era de bronze, aonde havia o sacrifício do animal, era bronze. Então quando fala pés, como bronze polido, refinado numa fornalha, está falando, né, que Ele vai vir para julgar. Amados, quando Ele colocar os pés aqui, Ele vai trazer julgamento para os ímpios, Ele vai despedaçar todo o rei dessa terra caído. Ele vai vir e vai trazer juízo. Os pés também tem uma outra característica, aonde Josué diz que aonde colocar a planta dos pés, tomará como herança. Hoje o diabo tem pisado e ser andado, mas vai chegar um dia que o Rei dos Reis vai colocar o pé e tomar posse, falar: agora, a partir de agora, o reino é meu, e com o cetro de ferro Ele vai reinar, vai trazer juízo. Amém? Para nós não, nós somos filhos. Quando você vê o Senhor, você vai falar assim: glória a Deus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, meu Pai chegou. Irmãos, tem uma coisa que eu louvo a Deus, porque na minha casa, quando eu chego, os meus filhos fazem festa. Só quando faz uma artezinha que eles ficam meio acanhados, eu vou lá dar um cheirinho neles. Mas eu chego em casa, antes eu precisava de assoviar, agora tem um tecladinho lá na porta que faz o barulhinho e já sai correndo. Os 3 vêm, assim seremos nós. Nós iremos perceber que o nosso rei está vindo, iremos nos alegrar o coração. E olha só, e a voz como a voz de muitas águas. A voz do Senhor é como voz de muitas águas, a voz solene. Agora imagina só, quando Ele fala assim: servo meu, entra no gozo, servo fiel e bom. Eita, irmãos, você tem noção? Você não vai nem se aguentar. O servo fiel. Imagina, quando Ele falar o seu nome: Rodrigo, Carlos, José, Pedro, João, Maria, Luciana, Leandra, Arlan, Paula, Mirelle, né? Quando Ele falar o seu nome: servo bom e fiel, como vozes de muitas águas. Depois que, né, de ouvir a sua voz, João caiu como morto. A voz do Senhor abala os fundamentos dos homens. E olha só, por fim, tinha na mão direita 7 estrelas. Como eu falei naquele verso 20, as estrelas apontam para os anjos da igreja. Eu sou um tipo, entre aspas, não um anjo celestial, mas eu sou um tipo de anjo, porque a palavra anjo significa mensageiro. Eu sou um mensageiro da palavra. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saiu-lhe uma afiada espada de 2 gumes, a espada que divide alma e espírito, junta e medulas, e o rosto brilhava como o sol da sua força. Amados, por fim, nós vamos cantar uma canção. A palavra de Deus, qual que é a palavra que Ele tem para os filhos? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. É voz como voz de muitas águas, bem alto, bem forte, tem que gritar no seu coração: você é filho amado de Deus.
Fala assim: eu sou filho amado de Deus. A palavra dele divide alma e espírito, juntas e medula. A palavra de Deus, ela é perfeita. E aí diz que o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Olha, nós não conseguimos olhar para o sol. Rapidamente dói as suas vistas, porque ele é fogo. Mas um dia nós também seremos fogo. Como labareda de fogo, nós iremos conseguir olhar para o Senhor. Os ímpios não conseguirão ver a sua glória, mas nós não, nós somos filhos. Assim como Moisés pediu para um dia ver a bondade de Deus, a sua glória, nós iremos também ver. Amém? Feche os seus olhos agora. Fala: Senhor, revela em meu coração, eu quero crescer em te conhecer. Abra a sua boca agora, começa a falar, fala para Deus, fala: Deus, eu quero te ver, eu quero ver a tua glória, eu quero reconhecer o Senhor, eu quero te ver como um Pai amoroso, generoso, eu quero te ver como esse sumo sacerdote que está à destra de Deus Pai. Oh Espírito de Deus, abra a sua boca, invoca o nome do Senhor. Ele virá num piscar de olhar, quem estiver com Ele irá.